Resumo do livro: Mais esperto que o diabo, Napoleão Hill. Mais esperto que o diabo, o mistério revelado da liberdade e do sucesso. Sinopse: Mais esperto que o diabo, de Napoleão Hill, foi escrito em 1938, após uma das mais graves crises econômicas mundiais, precedendo a Segunda Guerra Mundial. O próprio autor diz que esse livro não é somente uma fonte de inspiração e coragem, mas deve ser considerado um manual para toda pessoa que deseja ser mais esperta que seus medos, problemas e limitações. Em toda dificuldade existe uma semente de benefício equivalente. Na entrevista com Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo, Hill recebeu a sugestão de entrevistar não somente os homens de sucesso, mas também os de fracasso. No decorrer dos anos, o autor analisou mais de 25 mil pessoas consideradas fracassadas e 500 bem-sucedidas. Resumo inicial: Mais esperto que o diabo, de Napoleão Hill, foi escrito em 1938, após uma das mais graves crises econômicas mundiais, precedendo a Segunda Guerra Mundial. O próprio autor diz que esse livro não é somente uma fonte de inspiração e coragem, mas deve ser considerado um manual para toda pessoa que deseja ser mais esperta que seus medos, problemas e limitações. Em toda dificuldade existe uma semente de benefício equivalente. Na entrevista com Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo, Hill recebeu a sugestão de entrevistar não somente os homens de sucesso, mas também os de fracasso. No decorrer dos anos, o autor analisou mais de 25 mil pessoas consideradas fracassadas e 500 bem-sucedidas. Sobre o autor do livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill foi assessor dos presidentes Wilson e Roosevelt e é considerado o homem mais influente na área de realizações pessoais de todos os tempos. Napoleão Hill publicou diversos livros durante a sua vida, dentre eles os best-sellers Pense e Enriqueça, A Lei do Triunfo, Quem Vende Enriquece, o manuscrito original e as 16 Leis do Sucesso. O Encontro com o Diabo. Napoleão Hill inicia sua obra fazendo uma contextualização de sua vida, para que o leitor possa entender todas as perguntas que ele vai fazer para o diabo. O trabalho de Hill começou em 1908, quando ele teve a ideia de pagar a faculdade de Direito com a publicação de entrevistas que fazia com homens e mulheres de sucesso daquela época. Então ele fez uma entrevista com Andrew Carnegie, que construiu sua riqueza através da Companhia de Aço Carnegie e é considerado um dos homens mais ricos do mundo. Mesmo com toda a sua riqueza, Carnegie sempre se preocupou com a justiça social e pregava o exercício da filantropia. Ele também ajudou a construir 2.800 bibliotecas nos Estados Unidos, além de museus, salas de show, fundações e fez, também, inúmeras doações para instituições de educação. O famoso Carnegie Hall também é obra do filantropo, bem como o Palácio da Paz, em Iowa. Quando Hill falou para Carnegie que tinha a intenção de fazer entrevistas com homens e mulheres de sucesso, Carnegie sugeriu que não fossem entrevistadas apenas pessoas de sucesso, mas também pessoas de fracasso, porque dessa forma era possível fazer o maior levantamento de todos os tempos sobre os princípios de realização pessoal. E foi exatamente isso que Napoleão Hill fez. Ele demorou mais de 25 anos para analisar mais de 25 mil homens e mulheres focados principalmente no que levam as pessoas a terem sucesso ou fracasso. Depois de tudo isso, Hill compilou sua pesquisa em 17 princípios de realização pessoal. O problema é que ele não conseguia colocar tudo isso em prática em sua própria vida, e estava passando por um momento de muitas dificuldades. O mundo vivia na grande crise de 29, onde o desemprego e a fome reinavam. Então, certa noite, desesperado, Hill saiu de sua casa para fazer uma caminhada e com um objetivo em mente: ele iria achar a saída para aquela situação em que estava vivendo. Depois de muito tempo caminhando, ele recebeu a resposta em sua mente de que aquele momento difícil era seu período de teste. Ele foi reduzido à pobreza e sofreu várias humilhações para que pudesse descobrir seu outro eu. A partir desse momento, Hill é guiado por seu novo eu, que o faz terminar de escrever o livro e de compilar seu estudo de mais de 25 anos. Depois disso, ele vai para Filadélfia com dinheiro emprestado e volta para casa com um cheque pela sua primeira publicação do livro. Hill então atribuiu esses momentos de crise à força do diabo sobre sua mente. Após essa introdução sobre sua história, ele começa o livro com as perguntas e respostas. A fé é o começo de toda grande realização.
Se Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, tivesse parado de desejar conhecer o segredo pelo qual a energia elétrica fazia as lâmpadas acenderem, a humanidade não seria a mesma. Ele encontrou-se em dificuldades por inúmeras vezes antes de finalmente conseguir descobrir esse segredo da natureza. Até que finalmente ele conseguiu, porque acreditou que conseguiria e, mais importante ainda, continuou tentando até conseguir a resposta que desejava. Edison descobriu mais segredos da natureza, que eram chamados de milagres anteriormente, do que qualquer outro homem que já existiu. Nada dentro da razão é impossível para o homem ou mulher que confia no seu outro eu. Tudo que a pessoa acreditar que seja verdadeiro se tornará verdadeiro a partir do instante em que ela acreditar. O estado de espírito conhecido como fé abre o meio para um sexto sentido, através do qual se pode comunicar com fontes de poder e informação que ultrapassam os 5 sentidos. O desenvolvimento desse sexto sentido vem sempre para ajudar e, ele é na verdade uma estranha força que pode abrir para sua mente as portas do templo da sabedoria. Segundo o autor, o sexto sentido é a experiência mais próxima que ele já chegou de um milagre, e ele aparece dessa forma porque Hill não entende exatamente o método como esse sentido opera. Hill diz que sabe que existe uma força ou uma causa central primária, ou uma inteligência que permeia cada átomo da matéria e faz parte de cada coisa que o homem pode ver. Essa infinita inteligência converte ramos em árvores, faz com que a água escorra pelos montes em resposta à lei da gravidade, faz a noite após o dia, o inverno após o verão, cada um mantendo seu posto e funcionando de forma harmoniosa. Essa inteligência ajuda a transformar desejos em formas concretas. As perguntas. Ao iniciar a entrevista, o diabo disse que gostaria de ser chamado de Sua Majestade, e trata Hill por senhor humano o tempo todo. Sua Majestade, por vez, conta que ele consiste em energia negativa, e que vive nas mentes das pessoas que o temem. Diz que ocupa metade de cada átomo de matéria física e cada unidade de energia mental ou física. Ele diz que é a porção negativa do átomo. O diabo explica que a outra metade da energia da matéria é ocupada pela sua oposição, que é o que os humanos chamam de Deus. Sua Majestade diz que ocupa a mente de 98% das pessoas, mas que não é a causa de toda a miséria do mundo. Seu negócio é apresentar o lado negativo de tudo, e isso inclui os pensamentos negativos dos humanos. Para assumir o controle das mentes das pessoas, o diabo entra na cabeça dos humanos e ocupa o espaço que não é utilizado do cérebro. Ele planta as sementes do pensamento negativo e, dessa forma, consegue controlar o espaço. Hill pede então que o diabo explique os truques inteligentes que usa para controlar a todos. O diabo então diz que o mais astuto truque que ele utiliza é o medo. Ele planta a semente do medo na mente das pessoas e essas sementes germinam e crescem através do uso contínuo dos pensamentos negativos. Os 6 medos mais efetivos são: o medo da pobreza, da crítica, da perda de saúde, da perda de amor, da velhice e da morte. O primeiro e o último, pobreza e morte, são os medos que mais ajudam o diabo a assumir o controle. O diabo conta que assumiu o controle das pessoas há mais de 1 milhão de anos, quando o primeiro humano começou a pensar. Até aquele momento ele tinha o controle sobre todos os homens, mas aí o inimigo descobriu o poder do pensamento positivo e o colocou nas mentes dos homens. Aí então começou uma batalha para permanecer no controle. Até esse momento o diabo tem se saído muito bem, perdendo apenas 2% das pessoas para a oposição. Seu oponente controla todas as forças positivas do mundo, tais como o amor, a fé, a esperança e o otimismo. O oponente também controla todos os fatores positivos de todas as leis naturais do universo, as forças que mantêm a Terra e os planetas e todas as estrelas de forma harmônica nos seus devidos cursos. Mas essas forças são ínfimas em comparação com aquelas que estão sob o controle do diabo. Para que fique claro, o diabo não tem a menor intenção de controlar estrelas e planetas, e prefere controlar a mente humana. No prosseguimento da entrevista, o autor pergunta ao diabo se ser alienado é uma fraqueza. O diabo então responde que alienar-se é a causa mais comum de fracasso em qualquer momento da vida. Ele diz que consegue controlar qualquer um que tenha o hábito da alienação, seja qual for sua área de atuação. E as razões para isso são 2. Primeiro é que o alienado fica vulnerável, então o diabo consegue moldá-lo com a própria mão e dar a forma que escolher a ele. Isso acontece porque a alienação destrói o poder da iniciativa individual.
Segundo, porque o alienado não consegue buscar a ajuda de Deus, a oposição do diabo, porque a oposição não é atraída por nada que seja leve e inútil. A resposta do diabo leva a outra pergunta de Hill. É por isso que poucas pessoas são ricas, enquanto a maioria das pessoas é pobre? O Senhor do Inferno responde que essa é exatamente a razão. A pobreza, tal como a doença, é contagiosa. A pobreza é sempre encontrada entre os alienados, nunca entre aqueles que sabem o que querem e estão determinados a conseguir. Os ricos não se alienam, e é exatamente por isso que são ricos. Os principais líderes industriais ligaram o país com boas estradas, trazendo assim certa comunhão entre o campo e a cidade. Converteram minérios em aço, fazendo a estrutura para os arranha-céus. Proveram energia elétrica e extraíram dela milhares de usos. Tudo isso deu mais tempo para o homem pensar. Esses líderes também inventaram o automóvel, colocaram notícias ao vivo em cada casa através do rádio, espalharam bibliotecas em todas as cidades e as preencheram com livros, possibilitando que todos tivessem acesso e uma noção completa de todos os conhecimentos adquiridos até o momento. Eles deram aos povos mais humildes o direito de expressar sua opinião a qualquer hora sobre qualquer assunto. Eles também trabalharam para que cada cidadão pudesse ajudar a fazer suas próprias leis, escolher seus próprios impostos e pudesse administrar seu próprio país através de eleições diretas. Essas foram apenas algumas coisas que os líderes industriais fizeram para a população para dar a cada um o privilégio de não ser um alienado. O diabo descreve um alienado. Para o diabo, um alienado é aquele que não tem autoconfiança e que nunca conquistará nada através do pensamento e do esforço. Ele gasta tudo o que ganha e gasta ainda mais se conseguir crédito. Ele ficará doente ou debilitado por alguma causa real ou imaginária e clamará aos céus ao sofrer a menor dor física. Ele terá pouca ou nenhuma imaginação. Não terá o entusiasmo ou iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer e expressa claramente sua fraqueza pegando um atalho para tudo. Terá um temperamento explosivo e total falta de controle sobre suas emoções e sua personalidade será sem magnetismo e não atrairá nenhuma pessoa à sua volta. Ele terá muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum conhecimento apurado sobre nada. Ele normalmente diz saber tudo sobre tudo, mas não é bom em nada. Ele se negará a cooperar com aqueles que estão à sua volta, mesmo aqueles que possam depender de seu trabalho para comida e abrigo. Ele cometerá os mesmos erros, várias e várias vezes, nunca tirando proveito do fracasso. Ele terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos, sempre pronto a crucificar todos aqueles que estiverem em desacordo com ele. Ele esperará tudo dos outros, mas estará disposto a dar pouco ou nada em troca. Ele começa várias coisas, mas não termina nada. Ele será taxativo na condenação do seu governo, mas ele nunca lhe dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada. Ele criticará outros que estiverem sendo bem-sucedidos em suas carreiras. Em poucas palavras, o alienado trabalhará duro para não pensar, enquanto outros trabalharão para ter uma boa vida. Ele contará uma mentira, antes de admitir sua ignorância em qualquer assunto. Se ele trabalhar para outros, ele os criticará pelas suas costas e os elogiará na sua frente. O que é um não alienado? O primeiro sinal de um não alienado é este: ele está sempre engajado em fazer algo definido, através de algum plano muito bem organizado e detalhado, o qual também é definido. Ele tem um objetivo maior na vida, no qual ele está sempre trabalhando, e muitos outros menores objetivos, todos os quais o levam ao seu esquema estratégico central. O tom da sua voz, a rapidez do seu passo, o brilho dos seus olhos, a rapidez de suas decisões claramente marcam-no como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a consegui-lo, não importa quanto tempo possa levar ou o preço que tenha que pagar. Se você fizer questionamentos a ele, ele lhe dará respostas diretas e nunca cairá em contradições nem evasões ou subterfúgios, seja qual for o assunto. Ele fará muitos favores a outros, mas quase não aceita favores em troca. Ele sempre será achado de frente para o campo de batalha, não importa se for jogando um jogo ou lutando uma guerra. Se ele não souber as respostas, ele dirá francamente que não sabe. Ele possui uma ótima memória. Ele nunca oferece um álibi para suas deficiências. Ele nunca culpa os outros por seus erros, mesmo que eles mereçam. Ele costumava ser conhecido como um guerreiro, mas em tempos modernos é chamado de Midas. Você o encontrará administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor rua,
dirigindo o melhor automóvel e fazendo sua presença ser sentida onde quer que ele esteja. Ele é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com sua mente. A característica mais marcante que distingue um não alienado é esta: ele possui uma mente totalmente sua e a usa para alcançar todos os seus objetivos. Resumo final. Segundo o autor, as leis do diabo estão presentes invariavelmente no destino de todos os homens, de forma inevitável. Hill diz que não precisa ter muita imaginação e nem muito conhecimento sobre as leis naturais para entender que a maior parte das dificuldades nas quais as pessoas se encontram são suas próprias criações. As dificuldades jamais são resultado de circunstâncias imediatas, elas geralmente são o ápice de uma série de coisas, as quais foram consolidadas.